Graça e paz, povo do avivamento, povo de Deus, povo mais feliz da terra. Hoje, no nosso discipulado geral, nosso comentário é sobre tudo isso que vem acontecendo no mundo, né? Estados Unidos, Israel, contra essas ditaduras, né? Que estão se instalando no mundo, que atacam vários países, né? Por sinal, contra o Irã, que ataca vários países, até países irmãos, né? Países árabes. E o título do nosso discipulado geral é justamente Quando a Guerra Me Faz Pecar, né? Será que a guerra pode fazer você pecar? Pode sim, eu vou explicar para você por quê, né? Dentro da palavra de Deus. Então fique atento para que você entenda o que nós estaremos ministrando nesta noite no discipulado geral. Toda terça-feira, às 19 horas. Lá em Ezequiel, capítulo 33, no versículo 11, enquanto você procura aí na sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, o Senhor, né, através do Espírito Santo, inspirando ali o profeta Ezequiel, o Senhor fala pelo profeta e diz, né, dize-lhes, né, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém? Então aqui nesse versículo da palavra de Deus, que o Senhor te abra o entendimento e me faça como um instrumento dele neste momento, para te abençoar, para que abra o teu coração e a tua mente. O versículo diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, mesmo um povo rebelde, mesmo um povo que ainda não se converteu ou não quer se converter, né, principalmente os seus líderes, os seus governantes, os seus ditadores que não querem se converter, a morte deles, Deus não tem prazer. Então, nós, como cristãos, devemos fazer o quê, né? Nós posicionamos nossa vida em cima de princípios bíblicos, em cima da palavra de Deus. A gente sabe que Jesus disse que é mister, que tudo isso aconteça antes que ele venha, inclusive guerras, nação contra nação. Ele mesmo previu isso em Mateus 24 e outras passagens bíblicas, né? Que uma nação se levantaria contra a nação, com a outra, e assim vice-versa. Não seria só duas nações, né? Então nós já tivemos duas guerras mundiais, essa pode desencadear uma terceira, né? Acredito eu que pelas profecias bíblicas é o início da guerra de Gog e Magog, que pode evoluir depois para a batalha do Armagedon. Então, no que nós vemos aí, o que eu posso fazer como cristão? Eu posso me posicionar a favor dos princípios, né? Primeiro princípio, o princípio da liberdade. Os países que estão atacando o Irã, como Israel e Estados Unidos, são países que pregam a liberdade, né? Até porque tu não vai converter ninguém pela força ou pela violência, como outras seitas e religiões aí mundiais gostariam de converter as pessoas, né? A peso de cortar a cabeça se não se converter. Então, são países livres que nós chamamos, né? Países democráticos e que você ainda tem um grau de liberdade, de poder de falar o que você pensa, a liberdade de expressão, que não lhe dá legalidade para ofender nem acusar sem provas, né? Então, para isso existem as leis. Individualmente, uma pessoa pode ser processada, se acusada com provas,
e pode ser levado a um tribunal se falar uma besteira, se falar uma mentira sem provas a respeito de alguém. Chama-se calúnia, né? E difamação. Mas nessas guerras que nós vemos que existe uma ameaça desses países ditatoriais contra os países livres, democráticos, né? E principalmente contra os Estados Unidos e contra Israel. Tanto que o exército de Israel se chama Israel Defense Force, né? Que quer dizer uma força de defesa que Deus autoriza. Ele autorizou inclusive em Esther. Foi o decreto que Mardoqueu, inspirado pelo Espírito, por ordem do rei Assuero, recebeu de Deus e fez com que o rei Assuero, né, pudesse assinar esse decreto em favor do povo de Deus. Inclusive, Assuero fazia parte do reinado persa da época, que é o atual Irã. Então, o Irã sempre foi um aliado de Israel. Sempre foi o responsável pela restauração, pela volta do povo judeu a Jerusalém. Então, ele sempre intermediou o povo de Israel para que intercedeu por ele, ajudou o povo de Israel. Então, sempre foram aliados. Mas, infelizmente, as ditaduras, elas tomam o poder. E, se eu não estou enganado, em 1979, né, o Shah Reza Pahlavi, que era o rei da Pérsia, o rei do Irã, ele foi praticamente golpeado, um golpe, né, inclusive desses ayatolás fanáticos, né, islâmicos, né, que fizeram esse golpe na nação do Irã. E na época era o Ayatollah Khomeini, e esse que morreu era o Ayatollah Khamenei, né? E todos quantos estiverem à frente desse regime, ele é um regime ditatorial, é um regime que matou cerca de 40 mil pessoas sem motivo nenhum, só porque estavam protestando contra o governo. É um direito de que em qualquer país livre e democrático seria observado, sem que fosse atacado as pessoas. Mas como é a prática deles, né, tomar a força, então mataram aquelas pessoas. Aí eu, como cristão, como eu posso me posicionar? Tanto Deus não tem prazer na morte, né, do crente, né? Embora tem um texto na Bíblia que diga que a morte do servo de Deus para ele é preciosa, no sentido de grande valor, porque vai chegar diante de Deus, mas a morte do ímpio também Deus não tem prazer. Eu não tenho prazer de contar que alguém morreu sem Jesus, porque eu sou um ganhador de almas, foi isso que Jesus me ensinou. E você também deve ser um ganhador de almas. Qualquer outro cristão não deve, neste momento, ter prazer na morte de pessoas descrentes, porque elas estão se perdendo nesse momento no inferno. A maioria deles, a grande maioria, está no inferno, se não se arrependeu ante a morte e não entregou a sua vida a Jesus. Então, diz o Senhor aqui na palavra, em 33:11 de Ezequiel, que vivo eu, diz o Senhor Jeová, né? Ou Javé, que apenas é o fonema do YHWH, que é o tetragrama do nome do Senhor. Então ele diz assim, que não tenham prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. E o Senhor diz assim, convertei-vos de vossos maus caminhos. E aí ele dá uma última lição aqui, ele diz, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Qual é a razão da casa de Israel morrer? É falta de conversão. Então, quando um povo ou uma pessoa ou qualquer ser humano na terra se afasta de Deus, ele está sujeito à morte. Quando Adão pecou e Eva pecaram, eles morreram, porque Deus mandou avisar que eles iam morrer.
fisicamente, né? Então, qualquer pessoa que não se converta a Deus, ela vai morrer espiritualmente. A Bíblia chama o ateu de tolo, louco, né? Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Está lá escrito na Bíblia. Então, qual é a minha posição? Eu me posiciono e você também deve se posicionar. Eu, como pastor da igreja, né, o discipulador geral da igreja, os discípulos diretos e indiretos, você precisa observar a cautela de não comemorar a morte de ninguém. Nós não comemoramos guerra. Você não tem ideia do que é uma pessoa no meio de uma guerra, né? Inocentes são mortos, né? Pessoas idosas são mortos, várias pessoas são mortas, tanto ímpios como também pessoas boas. Então, a morte de ninguém, Deus não tem prazer na morte de alguém que se perde. Deus não tem prazer até na morte repentina de alguém que está bem com Deus, porque geralmente quando você está bem com Deus, você tem tempo até de ir para uma UTI, ir para um momento de reflexão antes de partir, até se converte, se reconcilia com Deus durante os momentos da cama, né? Mas a morte súbita é algo que você não tem tempo para se reconciliar com Deus ou se converter de fato. Então, o meu conselho para você, discípulo de Cristo, nunca tenha prazer na guerra, nem na morte dos ímpios, nem na morte de ninguém. Porque Deus também não tem prazer na morte do ímpio, e muito menos na morte daquele que crê de forma súbita, tá? Quando Deus programa a nossa partida, é uma forma natural e tranquila, geralmente, tá? Geralmente. Existem casos que são exceções, mas permaneça nos princípios. Nós defendemos os princípios de liberdade, nós defendemos princípios da família, defendemos princípios da família de Deus, né, como a família natural que Deus estabeleceu, o princípio da divindade do Criador e o princípio também de respeitar todas as ideias, porém, esperando o tempo certo em que Deus age pelo seu Espírito, orando pelas pessoas que ainda não são cristãs. Embora a gente tenha uma tendência de gritar, poxa, nós estamos torcendo para Israel, nós estamos torcendo para os Estados Unidos, que é o lado do bem, é o lado do mundo livre, da democracia, da liberdade que Deus nos deu. Mas não é prazeroso ver pessoas morrendo, tanto ímpios como descrentes. Então, permaneça com cuidado, use as palavras com cuidado, seja sábio, tá? Seja sábio, porque o que tem que acontecer no mundo vai acontecer. Deus vai trazer de volta ao Senhor Jesus. Ele vai dar ordem para que ele volte, né? O Pai vai dar essa ordem, e já deu. Jesus sabe, com certeza está no céu, ele já sabe a hora de voltar para reinar conosco. Mas não caia nessa cilada de ter e de vibrar com a morte do ímpio e com guerras, né? Porque a nossa tendência é sempre levar para a alma, é sempre levar para o lado sentimental. Então, que Deus te abençoe, te guarde de todo tipo de pensamento que leve você ao pecado. Porque o pecado, muitas vezes, não é bonito, o resultado não é. Mas esteja atento sempre aos caminhos que fazem você torcer pela vilã, que fazem você torcer pela morte e fazem você distorcer a palavra de Deus. Amém? Então pense nisso. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele no teu rosto e te dê paz e te dê da paz de Jesus. Amém? Até a próxima terça-feira, 19 horas, se Deus permitir.